Olá, pessoal. Eu sou o Eric. Hoje eu li uma carta do irmão Zhou Ming à sua esposa. A carta é sobre o entendimento que ele ganhou com a remoção dos seus filhos. Ao saber que seus filhos foram removidos da igreja por serem descrentes, Zhou Ming achou que, por causa do tempo gasto com seu dever, deixou de ajudar e comunicar com seus filhos e que isso levou à situação atual, sentindo-se em dívida com seus filhos. Como ele conseguiu sair desse estado? Quais opiniões equivocadas ele mudou? Vou ler sua carta. Minhas emoções obscureceram meu julgamento. Oi, Rui Juan. Eu recebi sua carta. Nela você diz que nossos filhos foram removidos da igreja. No início, não consegui aceitar isso. Lembro-me de, ao voltar para casa anos atrás, Xiao Tao e Xiao Min iam às reuniões e cumpriam deveres. Como então chegaram a ser removidos? Embora não buscassem a verdade, tinham fé verdadeira. O líder exigiu demais deles. Removê-los foi um erro? Até direcionei minhas queixas contra você. Nossos filhos estavam seguindo os caminhos do mundo, só se importavam com dinheiro e não queriam cumprir um dever, nem comer e beber da palavra de Deus. Perguntei-me por que você não comunicou com eles. Achei que se eu estivesse em casa lhes ofereceria mais ajuda e apoio e não permitiria que chegassem ao ponto de serem removidos. Esses eram os tipos de pensamentos que enchiam minha cabeça, e eu ficava deitado na cama, incapaz de dormir. Assombrado pelas lembranças felizes de todos nós juntos, cantando louvores a Deus e comendo e bebendo de sua palavra. Lembro-me de ter lhe dito que eu esperava que toda a nossa família pudesse buscar a verdade, ser salva por Deus, viver em seu reino, e como isso seria maravilhoso. Nunca imaginei que, com a obra de Deus prestes a ser concluída, nossos filhos fossem expostos como descrentes e removidos da igreja. Isso não significava que eles tinham perdido a chance de ser salvos? Eu pensava nisso e ficava chateado. Quando vi como os desastres aumentavam e a pandemia piorava, fiquei mais preocupado com o futuro de nossos filhos. Até quis escrever uma carta ao líder da igreja e perguntar se nossos filhos poderiam continuar servindo à igreja para que houvesse alguma esperança de salvação para eles. Tendo passado anos fora a serviço devido às detenções pelo Partido Comunista, achei que eu não tinha cuidado deles e que não cumpri minhas responsabilidades como pai. Achei que lhes devia isso. Rui João, você sabia que enquanto eu vivia nesse estado, meu coração se encheu de trevas e depressão e que eu não conseguia me concentrar no dever? Percebi que meu estado estava errado, então orei a Deus. Deus, como me dói saber que meus filhos foram removidos da igreja. Embora saiba que tu permites isso e que eu deveria me submeter, não consigo abrir mão de meus filhos e sinto que lhes devo muito. Deus, por favor, esclareça-me para que entenda a verdade nessa questão e não seja constrangido por minhas emoções. Após orar, li a palavra de Deus. A prática de Jó era detalhada, não era? Primeiro falemos sobre como ele tratava seus filhos. Seu objetivo era submeter-se aos arranjos e orquestrações de Deus em todas as coisas. Ele não tomava a iniciativa forçadamente para fazer alguma coisa que Deus não fizesse, nem fazia nenhum plano e nenhum cálculo baseado em ideias humanas. Em todas as coisas, ele obedecia e esperava pelos arranjos e orquestrações de Deus. Esse era seu princípio geral. Como Jó tratava seus filhos? Ele só cumpria sua responsabilidade como pai, compartilhando o Evangelho e lhes comunicando a verdade.
No entanto, se eles o ouviam ou não, se eles obedeciam ou não, Jó não os forçava a crer em Deus. Ele não os arrastava enquanto esperneavam e gritavam, nem interferia em sua vida. Suas ideias e opiniões eram diferentes das dele. Por isso, ele não interferia naquilo que faziam e não interferia no tipo de senda que eles seguiam. Jó falava raramente com seus filhos sobre crer em Deus? Ele certamente conversava bastante sobre isso com eles, mas eles se recusavam a ouvir e não o aceitavam. Qual era a atitude de Jó em relação a isso? Ele dizia: Eu cumpri minha responsabilidade. Quanto ao tipo de senda que eles são capazes de trilhar, isso depende daquilo que eles escolherem e cabe aos arranjos e orquestrações de Deus. Se Deus não operar nem os mover, eu não tentarei forçá-los. Portanto, Jó não orava por eles diante de Deus, nem derramava lágrimas de angústia por causa deles. Nem jejuava, nem sofria de qualquer forma, ele não fazia essas coisas. Por que Jó não fazia nenhuma dessas coisas? Porque nada disso era uma forma de se submeter ao governo e aos arranjos de Deus. Todas elas provinham de ideias humanas e eram maneiras de ativamente forçar que as coisas fossem feitas do seu jeito. Seu método de prática era correto, em todas as formas em que ele praticava, no ponto de vista, na atitude e no estado com que ele tratava tudo. Ele sempre estava numa situação e num estado de se submeter, de esperar, de buscar e de alcançar conhecimento. Essa atitude é muito importante. Se as pessoas nunca têm esse tipo de atitude em nada que façam, e têm ideias pessoais especialmente fortes e colocam motivos e benefícios pessoais acima de tudo, elas realmente estão se submetendo? Em tais pessoas não se encontra submissão genuína. Elas são incapazes de alcançar submissão genuína. Ao ler a palavra de Deus que revela a experiência de Jó, me senti humilhado e envergonhado. Vi que Jó não confiou em emoções ao lidar com os filhos e que foi capaz de ser racional. Embora esperasse que os filhos acreditassem em Deus e se afastassem do mal, para que não pecassem nem trilhassem a estrada para a destruição, quando viu que eles não adoravam a Deus e viviam em devassidão, ele não os obrigou a mudar de hábitos, nem os compeliu a seguir uma senda específica. Só se submeteu aos arranjos de Deus e evitou pecar contra ele. Mais tarde, quando os filhos foram mortos, Jó não culpou a Deus. Eu vi que, ao lidar com os filhos, Jó reverenciou e obedeceu a Deus. Ainda assim, quando descobri que meu filho deixou a igreja por buscas mundanas e que minha filha foi removida, concentrei-me no afeto carnal pela família. Pensei em como eles poderiam se agarrar a alguma esperança de ser abençoados. Não importava se sua fé era sincera, nem se eles buscavam a verdade, eu só queria que permanecessem na igreja. Eu até quis que o líder lhes desse outra chance, permitindo que continuassem servindo a igreja de qualquer forma. Quando se tratou dos meus filhos, eu quis usar métodos humanos para salvar a situação. Não me submeti à soberania, nem aos arranjos de Deus. Sobretudo, quando descobri que meus filhos foram rotulados como descrentes. Além de não buscar a verdade para discernir sua essência, vivi um equívoco, duvidando que o líder tivesse tratado isso de forma justa. E perdi minha motivação no dever. Meu coração só tinha espaço para meus filhos. Deus não tinha lugar nele. Lembrei-me dos decretos administrativos de Deus. Os parentes que não são da fé, seus filhos, seu marido ou sua esposa, suas irmãs ou seus pais, etc., não deveriam ser forçados a entrar na igreja. A casa de Deus não tem falta de membros, e não há necessidade de aumentar seu número com pessoas sem serventia. Todos aqueles que não creem alegremente não devem ser conduzidos à igreja.
Este decreto se dirige a todas as pessoas. Vocês devem conferir, monitorar e lembrar uns aos outros dessa questão. Ninguém pode violar este decreto. Lembro-me que em sua carta, você disse que os outros os apoiaram e que eles escolheram não se arrepender, pararam de ler a palavra de Deus e de reunir-se. Isso já mostrava que eles eram descrentes. Mas ignorei a palavra de Deus e quis confiar em minhas emoções para mantê-los na igreja. Eu fui muito rebelde. Não posso continuar confiando em minhas emoções. Ao lidar com os nossos filhos, devo ser igual a Jó, buscar a verdade e me submeter aos arranjos de Deus. Esse é o senso que eu deveria ter. Depois pensei em todas as pessoas que haviam sido expostas e expulsas nos últimos anos. Eu não tive noção ao ver os avisos de remoção emitidos pela casa de Deus. Sabia que Deus é justo e em sua casa a verdade é soberana e ninguém é injustiçado. Mas quando vi nossos filhos sendo removidos da igreja, por que eu não me submeti a Deus nem louvei sua justiça, mas confiando nas emoções duvidei que a igreja tenha sido justa ao tratar disso? Continuei lendo a palavra de Deus. O que caracteriza as emoções? Certamente nada positivo. É um foco nas relações físicas e na satisfação das preferências da carne, favoritismo, inventar desculpas para os outros, bajulá-los e satisfazê-los. Tudo isso faz parte das emoções. Por exemplo, a casa de Deus lhes pede que façam o trabalho de purificar a igreja no coração. Elas sabem muito bem que isso é errado e ainda assim são incapazes de ser objetivas. Muito menos são capazes de agir de acordo com os princípios. Quando as pessoas são sempre governadas pelas emoções, elas são capazes de praticar a verdade? Isso é extremamente difícil. A incapacidade de muitas pessoas de praticar a verdade se resume às emoções. Elas consideram as emoções como especialmente importantes, colocam-nas em primeiro lugar. Elas são pessoas que amam a verdade? Certamente não. Em essência, o que são as emoções? São um tipo de caráter corrupto. As manifestações de emoções podem ser descritas com várias palavras: favoritismo, superproteção, manutenção de relacionamentos físicos, parcialidade. É isso que são emoções. Quais são as consequências prováveis de ter emoções e de viver segundo elas? Por que Deus detesta as emoções das pessoas? Algumas pessoas, sempre governadas por suas emoções, não conseguem colocar a verdade em prática e, embora desejem obedecer a Deus, não o conseguem fazer. Assim, sofrem emocionalmente. E há muitas pessoas que entendem a verdade, mas não conseguem colocá-la em prática. Isso também é porque elas são governadas pelas emoções. Todos aqueles que buscam a verdade querem se livrar de suas emoções, mas fazê-lo não é coisa fácil. Não basta simplesmente livrar-se de suas restrições. A natureza e o caráter da pessoa estão envolvidos. Quando algumas pessoas passam o tempo todo sentindo falta de sua família, pensam nela dia e noite e deixam de cumprir seu dever corretamente, isso é um problema? Quando algumas pessoas têm uma paixonite secreta por alguém, e essa pessoa é a única em seu coração, e isso afeta o cumprimento de seu dever, isso é um problema? Quando algumas pessoas adoram e admiram uma pessoa específica, e não dão ouvidos a mais ninguém, só a essa pessoa, e nem as palavras de Deus as alcançam e elas ficam sob o controle dessa pessoa, isso é um problema? No coração, algumas pessoas idolatram certa pessoa. Para elas, essa pessoa não pode ser repreendida, nem criticada. Fale de qualquer problema dela e elas ficam enfurecidas. Elas nunca deixam de defender seu ídolo, de alegar o oposto daquilo que foi dito. Elas jamais podem permitir
o aviltamento do ídolo. E elas fazem de tudo para proteger o bom nome do ídolo, alegando que o errado é o certo, não permitindo que as pessoas digam a verdade, não permitindo que elas exponham seu ídolo. Elas são parciais. São suas emoções que se expressam. Vi na palavra de Deus que emoções pertencem a um caráter corrupto satânico. E ao confiar nelas, você não só vê as coisas e pessoas imparcialmente, também desenvolve preconceitos e favoritismo, e viola princípios para proteger seus relacionamentos carnais. Quando eu soube que Xiaotao e Xiaomin haviam sido removidos, não busquei a vontade de Deus nem o aspecto da verdade em que deveria entrar, nem as lições que deveria aprender. Em vez disso, conjurei a ideia de que o líder estava agindo sem princípios. Eu temia que nossos filhos tivessem sido injustiçados. E quis escrever uma carta para o líder, para pedir que fossem livrados da punição e pudessem continuar cumprindo um dever na igreja. Vi que agir emocionalmente em relação aos meus filhos era uma forma de preconceito e favoritismo, e não seguia os princípios. Após tantos anos de fé, eu sabia que a igreja tinha princípios para remover uma pessoa e que isso é feito pelo comportamento dela e não por um lapso momentâneo. Só se ela não se arrepender após extensa ajuda e comunhão. E no fim, ela for rotulada como malfeitora ou descrente, será tratada de acordo com os princípios e só com a aprovação de pelo menos 80% da igreja, ela poderá ser removida. Isso é justo e está alinhado com a verdade. Lembrei-me de nosso filho, de como lhe perguntei por que tinha ido cumprir um dever. Ele me disse: "Eu vim cumprir um dever porque senti sua falta." Eu vi que ele não tinha lugar para Deus no coração, que ele não amava a verdade, nem estava cumprindo um dever para buscar a verdade. Ao ver que a casa de Deus comunicava a verdade e que isso não podia satisfazer seus desejos, ele quis desistir do dever. Os líderes comunicaram-se com ele, mas ele nunca ouviu. Ele jogava ao chegar em casa, em vez de ler a palavra de Deus. Ele era um descrente. E nossa filha também, que por mais de uma década acreditava, mas raramente comia ou bebia da palavra de Deus e enxergava como os incrédulos. Embora cumprisse o dever ocasionalmente, quando não ia de acordo com suas noções ou afetava seus interesses, ela não o cumpria. Ela não tinha fé verdadeira em Deus e era, em essência também, uma não crente. Lembro-me de que Deus disse: "Quando alguém realmente é classificado para Deus como tendo se retirado, isso não é meramente uma questão de ter saído da sua casa, de não estar mais presente e de ter sido apagado dos registros da igreja. O fato é que se uma pessoa não lê as palavras de Deus, então, independentemente do tamanho de sua fé e de ela professar ser crente em Deus ou não, isso mostra que ela não reconhece no coração que Deus existe, nem que suas palavras são a verdade. Para Deus, essa pessoa já se retirou e deixou de ser contada." Aqueles que não leem as palavras de Deus são um tipo de pessoa que se retirou. Existe outro tipo, aquelas que se recusam a cumprir deveres. Não importa o que a casa de Deus exija delas, que tipo de trabalho ela quer que elas façam, que dever ela quer que elas cumpram, tanto em questões grandes quanto em questões pequenas, até mesmo em algo tão simples como repassar uma mensagem ocasional. Elas não querem fazê-lo. Elas, crentes autoproclamadas em Deus, não conseguem nem fazer tarefas que um incrédulo poderia ser requisitado a fazer. Isso é uma recusa de aceitar a verdade e uma recusa de cumprir um dever. Não importa como os irmãos as encorajem, elas o recusam e não o aceitam. Quando a igreja arranja algum dever para elas o ignoram e inventam numerosas desculpas. São o tipo de pessoa que se recusa a cumprir deveres. Para Deus, tais pessoas já se retiraram.
sua retirada não é uma questão de a casa de Deus tê-los excluído ou apagado de seus registros. Ao contrário, são elas que deixaram de ter fé verdadeira. Elas não se reconhecem como crentes em Deus. Quem é Satanás? Quem são os demônios? Quem são os inimigos de Deus, senão os que resistem e que não acreditam em Deus? Não são eles as pessoas que desobedecem a Deus? Não são eles os que alegam ter fé, mas carecem da verdade? Não são eles aqueles que meramente buscam obter bênçãos, mas são incapazes de dar testemunho de Deus? Você ainda se mistura com esses demônios hoje e tem consciência e amor por eles, mas, nesse caso, você não está estendendo boas intenções a Satanás? Você não está em conluio com demônios? Se as pessoas, nos dias de hoje, ainda são incapazes de distinguir entre o bem e o mal e continuam cegamente a ser amorosas e misericordiosas, sem qualquer intenção de buscar a vontade de Deus ou de ser capazes, de alguma forma, de abrigar as intenções de Deus como se fossem suas, então seus desfechos serão ainda mais miseráveis. Rui João. Após ler essas palavras de Deus, percebi como eu fui lamentavelmente estúpido. Eu quis usar meios humanos para manter nossos filhos na igreja, achando que talvez acabariam sendo salvos se servissem à igreja. Mas, à luz da palavra de Deus, vejo como esse meu pensamento era absurdo. É verdade. Aqueles que acreditam em Deus, mas não leem sua palavra, nem cumprem um dever, não são reconhecidos por Deus como crentes, mesmo que ainda não tenham sido removidos, pois eles já se retiraram aos olhos de Deus. Comparei isso com nossos filhos. Após anos de fé, Xiaotao seguia tendências mundanas, não lia a palavra de Deus ou cumpria um dever. Vi que ele não amava a verdade. E, em essência, estava farto da verdade, e era um descrente. Xiaomin acreditou por anos, mas nunca se concentrou em ler a palavra de Deus, e isso já teria bastado para removê-la como descrente. A casa de Deus não precisa deles para crescer, muito menos do serviço de tais descrentes. Mesmo que a igreja não os removesse, Deus não os reconheceria como crentes. Eu deveria tê-los discernido, ficar do lado de Deus em ver as coisas segundo os princípios da verdade e me submeter à sua soberania. Mas eu confiei em minhas emoções para lidar com nossos filhos e, sem conhecer os fatos, suspeitei que o líder os removeu injustamente e quis a permanência deles para aumentar os números da igreja. Eu protegia meus relacionamentos carnais. Eu não estava interagindo com demônios, estendendo boas intenções e amor a Satanás, exatamente como Deus revelava? Eu não sabia distinguir o certo do errado, me associava a demônios e resistia a Deus. Com essas percepções, entendi que a remoção de Xiaotao e Xiaomin estava totalmente alinhada com a palavra de Deus e com os princípios da verdade. Também me perguntei, por que me senti profundamente culpado e envergonhado quando nossos filhos foram removidos e por que achei que não havia cumprido minhas responsabilidades como pai, achando que se eu tivesse voltado mais para casa, me comunicado e lhes ajudado mais, eles nunca teriam chegado a esse ponto. Rui João, eu me pergunto se seu estado é igual ao meu. Mais tarde, li a palavra de Deus que disseca e expõe o pensamento tradicional das pessoas, e eu vi que fui influenciado pela noção tradicional de alimentar sem ensinar é erro do pai. As palavras de Deus dizem: alimentar sem ensinar é erro do pai. Que tipo de frase é essa? O que há de errado com ela? Essa frase significa que, se uma criança é desobediente ou imatura, isso se deve à negligência do pai e é porque os pais a educaram mal. No entanto, é realmente assim? Alguns pais seguem o manual e fazem de tudo para ser pessoas boas.
mas seus filhos se tornam bandidos e suas filhas prostitutas. Então, se um pai se irrita e diz: alimentar sem ensinar é erro do pai. Fui eu que mimei a criança. Essas palavras são corretas? Não. O que há de errado nelas? Se você consegue entender o que há de errado nessas palavras, isso prova que você entende a verdade e consegue compreender o problema que existe nelas. Se você não entende a verdade nisso, então você não consegue falar claramente sobre esse assunto. Em primeiro lugar, precisamos esclarecer que dizer, quando crianças não seguem a senda correta, isso tem a ver com seus pais, é incorreto. Não importa quem seja, uma pessoa é a senda que ela trilha. Isso está fora de dúvida. A senda que uma pessoa trilha determina o que ela é. A senda que ela trilha e o tipo de pessoa que é são problemas dela. Isso é ordenado, inato e relacionado à sua natureza. Então, que papel os ensinamentos do pai de uma pessoa representam? Isso faz diferença na natureza delas? Aquilo que as pessoas aprendem com a mãe e o pai não faz diferença em sua natureza. Isso não pode decidir a senda que uma pessoa toma. O que é que os pais conseguem ensinar? Tudo o que podem ensinar aos filhos são certos comportamentos simples para o dia a dia, alguns pensamentos e princípios de comportamento rudimentares. Isso tem alguma relação com os pais. Antes de os filhos crescerem, os pais fazem o que devem fazer. Ensinam-nos a trilhar a senda correta, a estudar muito, a tentar ser bem-sucedidos quando crescerem, a não fazer coisas ruins, a não serem pessoas más. As responsabilidades dos pais também incluem garantir que os filhos sigam normas de comportamento, orientando-os a ser educados e a cumprimentar os mais velhos, ensinando-lhes coisas tais que têm a ver com o comportamento. A influência dos pais abrange cuidar dos filhos e ensinar-lhes certos princípios básicos de comportamento, mas o temperamento de uma pessoa não é algo que possa ser ensinado pelos pais. Alguns pais são fleumáticos e não fazem nada às pressas, enquanto, em temperamento, o filho é impaciente, não consegue ficar em nenhum lugar por muito tempo, e já, à idade de 14 ou 15 anos, começa a seguir o próprio caminho na vida. Decide o que faz, não precisa dos pais e é altamente independente. Ele aprendeu isso com o pai e a mãe? Não. Portanto, o temperamento, o caráter de uma pessoa, até mesmo as coisas que têm a ver com sua essência e a senda que ela escolhe no futuro, nada disso tem qualquer relacionamento com os pais. Alguns pais acreditam em Deus e ensinam os filhos a acreditar em Deus. Mas não importa o que digam, os filhos se recusam a fazer isso e não há nada que os pais possam fazer a respeito. Alguns pais não acreditam em Deus, mas seus filhos sim, por iniciativa própria. Quando acreditam em Deus, os filhos começam a segui-lo, despendem-se por ele, tornam-se capazes de aceitar a verdade e de ganhar sua aprovação, e assim seu destino é transformado. Isso é o resultado da educação dos pais? Nem minimamente. Isso tem a ver com a predestinação e a seleção de Deus. Há um problema com a expressão alimentar sem ensinar é erro do pai. Embora os pais tenham a responsabilidade de educar seus filhos, não são eles que decidem o destino dos filhos. Isso é determinado pela natureza destes. A educação pode resolver os problemas com a natureza de alguém? Não pode, de modo algum. A senda que alguém trilha na vida não é decidida pelos pais, mas é ordenada por Deus. Como dizem, o destino do homem é decidido pelo céu. É isso que a humanidade colheu da experiência.
Você não pode ver qual será a senda de pessoa alguma antes de ela crescer. Quando adulta, ela tem a própria cabeça, consegue entender as coisas e assim escolhe o que ela se tornará neste grupo de pessoas. Algumas pessoas dizem que querem trabalhar nos altos escalões do governo, outras que querem ser advogadas ou escritoras. Cada uma faz a sua escolha. Cada uma tem uma ideia específica. Ninguém diz: esperarei até meus pais me ensinarem, serei o que quer que eles me ensinarem. Ninguém é tão estúpido. Quando as pessoas alcançam a idade adulta, sua mente desperta. Lenta, mas seguramente, elas amadurecem e a senda e os objetivos diante delas se tornam cada vez mais claros. A essa altura, o tipo de pessoa que são e a tribo a qual pertencem vêm à tona gradativamente, aparecendo aos poucos. Desse momento em diante, o temperamento de cada pessoa, como seu caráter e a senda pela qual se esforça, a direção de sua vida e a tribo a qual pertence se tornam claros gradualmente. Em que isso se baseia? Em última análise, isso é ordenado por Deus e nada tem a ver com os pais. Agora dá para enxergar isso com clareza, não dá? A palavra de Deus dissecou claramente a noção tradicional de alimentar sem ensinar é erro do pai. O futuro de nossos filhos e a senda que eles trilham são determinados pela natureza inata deles. Também são determinados pela soberania de Deus e nada tem a ver com a educação que lhes damos. A criação só pode afetar o dia a dia da criança ou alguns comportamentos externos dela, mas de forma alguma a sua natureza. Quando os filhos amadurecem, escolhem sendas diferentes segundo sua natureza inata, as encontrando nas categorias em que pertencem. Isso é predestinado por Deus e ninguém pode mudar. Mas eu não conseguia perceber a natureza nem a essência de nossos filhos quando tratava-se da senda que trilhavam em sua fé. Até quis ajudar nossos filhos, do meu jeito, para que pudessem permanecer na fé e na igreja. Em vão eu esperava confiar em meus métodos para salvar o destino deles. Eu não estava teimosamente resistindo a Deus? Eu sou apenas um ser criado insignificante, e não tenho controle nem mesmo sobre meu destino. Como então eu podia esperar controlar o futuro dos meus filhos ou mudar seu destino? Eu era tão arrogante e ignorante. Então eu me perguntei: por que eu penso dessa maneira? Lembrei-me de quando eles eram pequenos. Todos nós acreditávamos no Senhor, e quando aceitamos a obra de Deus dos últimos dias, nós os levávamos para a igreja e os encorajávamos a assumir um dever. Eu achava que a capacidade deles de crer em Deus estava diretamente relacionada à nossa criação. Então, quando eu soube que eles tinham sido removidos, achei que eu não tinha cumprido minhas responsabilidades como pai. E que se eu tivesse lhes ajudado mais e comunicado mais com eles, eles talvez não tivessem renunciado à sua fé e saído para o mundo. Agora a palavra de Deus me mostra como minhas opiniões eram absurdas e como não se conformavam à verdade. Eles acreditaram em Deus por mais de uma década. Liam sua palavra, ouviam sermões, sabiam que a busca da verdade e cumprimento do dever é a verdadeira vida a ser vivida. Mas eles não se interessavam pela verdade. E quando viram que não estavam sendo abençoados após anos de fé, começaram a satisfazer a carne. Eles traíram a Deus e seguiram tendências mundanas, a despeito de conhecerem o caminho verdadeiro. E mesmo com a comunhão e a ajuda frequente dos outros, eles foram teimosos e não se arrependeram. Isso mostra que eles estão fartos da verdade e defendem o mal. Não fazem parte dos que serão salvos por Deus, mas sim dos diabos deste mundo. Quando forem destruídos nos desastres vindouros, será porque traíram a Deus, e será culpa exclusivamente deles. Também pensei nas muitas pessoas na igreja que não foram convertidas por seus pais,
mas por acaso, por colegas, amigos ou até mesmo estranhos que compartilharam o Evangelho com elas. E a perseguição de seus pais não as impediu de crer nem de cumprir um dever. Alguns pais confiam em emoções para continuar pregando aos filhos, mas os filhos não acreditam e até ficam ressentidos com eles. Alguns pais são excluídos por causa de sua busca impenitente por status e por numerosos males, mas seus filhos não são afetados e enxergam a essência dos pais de acordo com a palavra de Deus e os rejeitam. Semelhantemente, muitos filhos são removidos e excluídos, e os pais discernem a essência dos filhos à luz da palavra de Deus. Isso nos mostra que, se uma pessoa trilha a senda certa ou errada, se ela é uma pessoa boa ou maligna, se ela ama ou odeia a verdade, e até mesmo qual será o seu desfecho final, são coisas determinadas por sua natureza e essência, e não são um resultado de sua criação. A responsabilidade que os pais podem cumprir é criar os filhos até a idade adulta e trazê-los para diante de Deus. Mas a senda que eles trilham e seu destino está totalmente fora do controle dos pais. Nossos filhos escolheram seguir a senda errada, e o cumprimento de minhas responsabilidades como pai não os traria de volta. Isso nada tem a ver com o fato de eu ter cumprido essas responsabilidades ou não. A natureza deles está farta da verdade. Mesmo se eu ficasse e passasse todos os meus dias me comunicando com eles, seria em vão. Nossas responsabilidades como pais eram criá-los e trazê-los para diante de Deus. O que eles buscariam e a senda que trilhariam não tem a ver conosco como pais. Quando tratei nossos filhos de acordo com a palavra de Deus, fiquei muito mais aliviado e deixei de ser perturbado em meu dever. Oi, João. Foi isso que eu ganhei com essa situação. Eu sei que seu afeto pelos nossos filhos é forte e que tudo isso deve ter sido muito difícil para você. Não sei como você passou por isso. Embora a remoção dos nossos filhos possa não estar alinhada com nossas noções, deve haver lições para aprendermos com essa situação criada por Deus. Espero que você seja capaz de buscar a verdade nisso e tratar o assunto corretamente. Você pode me escrever se também tiver ganhado algo com essa situação. Aguardo sua resposta. Zhou Ming, 20 de agosto de 2022. Essa carta me comoveu muito. Percebi que devemos tratar todos em nossa volta, até mesmo nossos filhos, de acordo com a palavra de Deus. Assim evitamos confiar nas emoções ou imaginação ao lidar com os outros e fazer coisas que resistam a Deus. Isso é tudo o que temos por hoje. Obrigado por assistir. Até a próxima!